Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, alguém quer desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Dewa, watashi tachi mo genki desu yo. Este é o episódio especial sobre kanjis de número 4. Lembrando sempre, esta série de episódios especiais não explana nenhuma gramática da língua japonesa, apenas o significado e leitura dos kanjis e vocabulários onde esses kanjis são encontrados. Fazemos esse detalhamento visto que cada ideograma pode ter mais de um significado dependendo da palavra que ele compõe, sem contar a forma de pronunciar cada símbolo, que também muda muito. E se fôssemos inserir isso junto às explicações de gramática, seria muita informação para assimilar ao mesmo tempo. Por isso, achamos que o ideal é falarmos separadamente. No episódio de hoje, vamos dar continuidade ao episódio anterior, no qual falamos de 5 kanjis que representam os números 1, 2, 3, 4 e 5, sendo agora veremos os números 6, 7, 8, 9 e 10. Valendo o aviso para você acompanhar este episódio com o material de apoio, que você já sabe está disponível para download do link aqui na descrição. Se já abriu o material, vamos continuar as contagens. 6, 7, 8, 9 e 10. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado e até logo. Não, nem começamos, tá doida? Só para descontrair um pouco. Relaxa. Vamos então começar pelo kanji que representa o número 6. Como disse no episódio anterior, os kanjis referentes aos números 1, 2 e 3 são intuitivos, mas a partir do número 4 não é possível identificar somente pela forma de seus traços. E como tal, o número 6 que é escrito por 4 traços conforme você observa no material de apoio. Quanto à leitura deste kanji, temos primeiro a leitura geral, roku, roku, que se junta à contagem nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa leitura é vista na palavra referente ao mês de junho, que é Rokugatsu. Rokugatsu. Como também quando falamos a quantidade de 6 pessoas, que é Rokunin. Rokunin. A segunda leitura é Ro, seguido pelo Chisaitsu, o famoso tsu pequeno que indica aquela pausa rápida antes da próxima sílaba. Uma palavra que contém essa leitura é Rokagetsu. Rokagetsu, significando a quantidade de 6 meses. A última leitura do kanji do número 6 é a leitura Mu. Mu. Não com esse prolongamento todo, pois também é seguido pelo Chisaitsu, ou seja, pede a respiração rápida antes da sílaba seguinte. Vemos ele na palavra Mutsu. Mutsu, significando 6 unidades, que é o contador de coisas gerais. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu. Nesta leitura, existe uma variação quando vamos falar o dia 6 de cada mês, que é uma leitura especial. Dia 6 é Muika. Muika, sendo neste não haver o Chisaitsu e ser inclusa a sílaba I, logo, Muika. Agora vamos para o próximo kanji. O kanji referente ao número 7. Com apenas 2 traços é bem simples de escrever e memorizar.
Suas leituras são duas. A primeira e mais comum, naná, naná, com o cuidado que a pronúncia não é nanná, que nós falantes da língua portuguesa acabamos pronunciando, mas naná. Naná já é o próprio 7 quando estamos contando de forma geral. Ichi, ni, san, shi, go, roku, naná. Como também no contador de unidades gerais, nanatsu, nanatsu. Neste não há o chisaitsu, apenas o tsu grande. A leitura naná também é usada na palavra que expressa a quantidade de 7 meses, que é nanakagetsu. Nanakagetsu. Quanto à leitura 7 do mês, há uma variação dessa leitura, o qual trata-se de uma leitura especial, que é nanoka. Nanoka. A segunda leitura desse kanji é o shichi. Shichi. Usamos para dizer o mês de julho, shichigatsu, shichigatsu, e também no contador de pessoas que é shichinin, shichinin, que é 7 pessoas. O próximo kanji, seguindo a sequência, é o do número 8. Falando diretamente da leitura, visto que quanto à escrita não tem muito segredo, uma vez que imagino você estar observando matéria de apoio. Assim espero. Tem a primeira que é hachi. Hachi. Usado na leitura geral. Bem simples. Usa-se na palavra referente ao mês de agosto. Hachigatsu. Hachigatsu. E para falar a quantidade de 8 meses. Hachikagetsu. Hachikagetsu. Para dizer a quantidade de 8 pessoas também usamos essa leitura, sendo hachinin. Hachinin. Uma variação dessa leitura é o ha sem a sílaba chi e com o chisaitsu, usado, por exemplo, em uma contagem que até o momento não vimos, nem neste nem no episódio anterior, que é o contador de coisas alongadas, como lápis, caneta, garrafas, canos, etc. Sim, esse idioma chega nesse nível de detalhe. Deus me livre. Mas enfim, neste caso usamos o contador hon, que é o kanji de livro, e é o mesmo usado no nome do país Nihon. E quando está junto com o kanji de número 8, fica Happon. Happon. Ou seja, o kanji do número 8 lemos com apenas o ha e o tsu pequeno para dar a pausa rápida, e o kanji hon lemos como pon. Não vou entrar em detalhes, pois, como disse no episódio de kanjis anterior, esses contadores serão explanados com detalhes nos episódios regulares do nosso podcast. Segura a ansiedade. Aliás, deixa eu fazer uma pausa na explicação para dar um recado. Você que está estudando, eu sei, a gente fica numa ansiedade maluca de querer aprender tudo o que for possível rapidamente. E um conselho que dou, não faça isso. Aprenda e treine aos poucos. Vá prosseguindo com as lições à medida que entender bem as anteriores. E esse lance de querer atropelar tudo só vai te deixar mais confuso. E vai por mim, vai acabar te desestimulando. Aprender uma língua de modo geral, como o inglês, por exemplo, não é das tarefas mais fáceis do mundo, mas ainda temos uma certa proximidade até pela questão cultural. Porém, no caso do japonês, existem muitas nuances e diferenças na língua que precisam ser compreendidas para que possa primeiro fazer sentido para você e depois ser assimilado pela sua memória através dos treinos. Então, baixe um pouco a expectativa para poder realmente aprender com qualidade. De qualquer modo, fica sempre a seu critério seguir ou não. Este é apenas um relato de quem passou e ainda passa pelo mesmo processo que você que está ouvindo. E por isso mesmo quero contribuir para o seu desenvolvimento. Com esse discurso vai entrar pro time da militância? Deixa de palhaçada e vamos continuar. Grosso. Voltando ao kanji do número 8, vamos à segunda leitura dela, que é ya. Ya. Também seguido do chisaitsu. Vamos usá-la no contador de unidades yatsu. Yatsu. Agora, quando queremos falar o dia 8 do mês, não usaremos nenhuma dessas leituras, pois como tal, o dia 8 também tem uma leitura especial para ele, que é o
yoka, yoka, que é a sílaba yo com prolongamento. Yoka. O penúltimo kanji de hoje é o kanji do número 9. Com uma atenção na escrita, que ela lembra um pouco a escrita da sílaba K do katakana. Porém, perceba que ela tem um risco no final, fazendo uma curva para a direita e não para a esquerda, como na sílaba K. Neste, temos a leitura geral, que, com prolongamento. Portanto, temos ichi, ni, sam, yon, go, ryuku, nana, hachi, kyu. Usamos para dizer a quantidade de 9 pessoas, portanto, kyunin, kyunin. Como também para dizer a quantidade de 9 meses, kyukagetsu, kyukagetsu. Há uma variação dessa leitura kyu para ku, sem a utilização do chisai tsu, o qual vemos na palavra setembro, que é kugatsu. Kugatsu. A segunda leitura desse kanji é o kokono, que usamos na contagem de 9 unidades. Kokonotsu, kokonotsu. Como também na palavra referente ao dia 9 do mês. Kokonoka, kokonoka. E por fim, o último kanji de hoje, que é o kanji referente ao número 10. Que para nós remete ao símbolo de uma cruz, mas que na realidade não tem nenhuma ligação com o cristianismo, pois veio através de um desenho de 10 cabos amarrados em pé por uma corda no meio, formando essa representação mais simplificada. Quanto à leitura, a sua primeira é ju, que perceba tem um prolongamento, ju. Essa é a leitura da contagem geral, como também se usa para dizer o mês de outubro, jugatsu, jugatsu. E a quantidade de 10 meses, jukagetsu, jukagetsu. Quando dizer a quantidade de 10 pessoas, também usamos essa leitura ju, ficando junin, junin. A segunda leitura do kanji do número 10 é to, que tem um prolongamento do som do to, porém note que o hiragana que representa esse prolongamento não é o u, que é mais comum, mas a sílaba o. As palavras que temos com essa leitura são o próprio to, que é usado para a contagem de unidades, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu e to. Isso mesmo, não tem o tsu no final. Agora, para dizer o dia 10 do mês, também usamos essa leitura. Toka, toka. E uma curiosidade é que, na numeração indo-arábica que usamos no Ocidente, o símbolo que representa o número 10 não é um símbolo único, ou seja, repete-se o símbolo que representa o número 1 e o número 0, enquanto que em japonês, para o número 10, há esse kanji próprio, e que a repetição dos símbolos é feita a partir do número 11, sendo composto pelo kanji do número 10 e o kanji do número 1. Mas esse é assunto para episódios regulares do podcast. Antes de finalizar as explicações, vamos dar uma recapitulada nos contadores que vimos ao longo deste episódio, organizados por eles mesmos. Pois, como foi dito no último episódio sobre kanjis, as leituras dos símbolos de números mudam mesmo dentro do mesmo contador, não tendo uma regra própria. Então, para falar os números de modo geral, ichi, ni, sam, shi ou yon, go, ryuku, nana ou shichi, hachi, kyu, ju. Para a contagem de unidades, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Para dizer os meses de janeiro a outubro, ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gogatsu, rokugatsu,
7月、8月、9月、10月. Agora, para falar a quantidade de meses, 1 mês, 2 meses, até 10 meses, 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月. Para dizer os dias do mês, do dia 1º ao dia 5 temos 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日. Enquanto que para fazer a contagem de pessoas falaremos 1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人. E observando essas diferentes formas de leitura, vale a pena aprender de acordo com os contadores e não todas as leituras de cada kanji, pois fica mais fácil a memorização. Para contribuir com isso, vamos ver esses kanjis em algumas frases para treinar. Para treinarmos um pouco, no seu material de apoio, há uma página com a marcação do tempo deste ponto que estamos falando, com algumas frases contendo os kanjis que vimos neste episódio. Então, primeiro, pausa a reprodução do podcast e tenta identificar a leitura desses kanjis. E assim que finalizar, retorna aqui para lermos juntos. Acho que foi fácil, não foi? Vamos conferir. 教室に箱が6つあります。教室に箱が6つあります。受付にスタッフが7人います。受付にスタッフが7人います。誕生日は8月8日です。誕生日は8月8日です。日本語の授業は9ヶ月間かかります。日本語の授業は9ヶ月間かかります。6月10日は旅行します。6月10日は旅行します。伊藤さんの誕生日は来月の7日です。伊藤さんの誕生日は来月の7日です。会議室に椅子が9つあります。会議室に椅子が9つあります。それで以上です。Então é isso. E assim finalizamos mais um episódio sobre kanjis. Valendo lembrar que para ajudar a memorizá-los é necessário treino e repetição, pois somente ver uma vez não fará seu cérebro reter essas informações. E à medida que for avançando, mais símbolos surgirão. E como sempre, para te auxiliar, tem mais algumas frases com os kanjis que vimos hoje para você treinar. Por isso, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Aproveitando como sempre, peço que acesse o perfil do Tanoshi Nihongo Podcast no Instagram, que há sempre postagens com textos para praticar o japonês. Especialmente nos stories, há exercícios sobre os kanjis que vemos nesses episódios, que também ficam salvos nos destaques do perfil. Basta procurar por @tanoshipod com 2 i's, como também deixamos o link na descrição do episódio. E quando acessar, aproveite e deixe seu comentário, crítica ou sugestão para sabermos o que possamos melhorar em nosso conteúdo. Lembrando que também temos o perfil no Facebook com o mesmo nome.
Acesse também. É isso mesmo. Recado dado, quero agradecer por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E estou te esperando no próximo episódio. E também, aproveite e me mandem presentes. Que isso? Que abuso é esse? Sim, tô fazendo as coisas de graça, tenho que ganhar alguma coisa. Estamos fazendo isso pelo conhecimento. Fale por você, eu quero presentes. Tá bom, vamos terminar. Sobe o som aí, vai.